Olá, apreciadoras de porcarias, olá, apreciadores de porcarias. Eu sou o Otávio Gás, é Super 8 hoje, porcaria, só porcaria. Tirados os piores filmes de terror deste ano, que foi um verdadeiro terror por si só, agora chegou a vez do resto. Tudo que sobrou de ruim no cinema e no streaming. Sim, porque hoje é dia de falar dos 8 filmecos mais terríveis desse ano de 2020, que já teria sido terríveis o bastante, mas que essas catástrofes audiovisuais trataram de piorar. E pra quem ainda não tá ligado nesse tipo de vídeo, eu vou seguir 3 regrinhas simples. 1. A lista segue por ordem decrescente de qualidade, ou seja, a gente vai do menos pior pro mais desgramento. 2. Considerei filmes lançados no Brasil ou disponíveis oficialmente pra gente a partir de dezembro de 2019. E 3. A lista reflete o meu gostinho pessoal. Se você não concordar, tá, tudo bem, a gente pode conviver com isso, tá bom? E aí, você tá pronto? Tem certeza? Bom, por sua conta e risco. Vamos lá. Abrindo a lista desse ano, vamos com uma adaptação de quadrinhos lançada pela Netflix. Em The Last Days of American Crime, a gente é levado para um Estados Unidos de um futuro próximo, onde o governo pretende instalar antenas que mexem com os cérebros das pessoas, impedindo que elas cometam crimes. Nesse cenário, um ladrão recebe um convite para fazer um último grande assalto antes que o plano do governo seja posto em prática e os ladrões se tornem mentalmente incapazes. E aí já começa o problema. O filme sequer consegue fazer a gente torcer pelo anti-herói, que além de ser bonitão e casca-grossa, não tem nada a oferecer. O bom Edgar Ramírez interpreta um papel de tão vazio, tanto da parte dele quanto da parte do roteiro, que não dá qualquer desenvolvimento ao personagem. Ele apenas passeia pelo filme com cara de nada o tempo todo. Depois disso, a própria trama peleja um horror para avançar, porque eles falam o que vão fazer, e planejam, e se preparam, e praticamente não fazem nada exceto falar e falar, muitos diálogos sofríveis de tão ruins. E aí do nada entram novos personagens, vem subtramas desconexas desinteressantes. Quando a coisa finalmente começa a acontecer, a gente já perdeu o interesse. E mesmo que ainda reste algum interessinho assim, não tem nenhuma grande cena pra premiar a espera. Uma ceninha de ação fubuias é tudo que a gente vai ter. E olha que a espera é longa, é longa. O filme tinha passado só 1 hora, eu achei que já tava chegando nos finalmente, mas quando eu fui ver, ainda faltava 1h30. Meu Deus, como é que vão preencher isso tudo? Então, as 2h30 se preenchem arrastando nada. E com tanto tempo, não faltava espaço pra desenvolver alguma coisa, mas a única coisa que consegue desenvolver é uma crescente sensação de tédio. E do tédio vamos para uma cafonice clichê também da Netflix. Encontro Fatal tenta ser um suspense envolvente, mas não passa de uma galhofice feita nas coxas e às pressas e consegue errar em tudo que se propõe. Essa coisa conta a história de um casal que tá de boaça numa casa nova no litoral, aí de repente a esposa se reencontra com um amigo do passado por quem ela nunca teve atração, mas agora por alguma razão que eu não saberia explicar, ela sente uma seduzência inevitável até quase partir pro tinga-lagatinga num banheiro de uma boate lotada, mas que misteriosamente ficou vazia só pra eles fazerem essa vergonhice deles. Só que ela desiste na hora H, mas isso é o suficiente pro cara sair que nem um cachorro atrás dela, stalkeando da forma mais desocupada, implacável e onipresente possível. É complicado levar a sério um filme que tenta criar tensão ao mesmo tempo que tenta reciclar todos os clichês do gênero que lembrar. Afinal, como fazer suspense se a gente já sabe cada passo que o filme vai dar? E sabe o que é pior? Essa bexiga copiou a cartilha de clichês, mas esqueceu de passar cola pra dar algum sentido às sequências de pataquadas que tenta nos enfiar a goela abaixo. A falta de lógica e aleatoriedade do comportamento de praticamente todo mundo aqui é tamanha que o elenco nem consegue entender muito bem quem são seus personagens, o que querem e por que só podem usar certos recursos óbvios quando o roteiro deixa. A verdade é que tá todo mundo perdido nessa farofa que tenta recontar Atração Fatal à sua maneira. É uma pena que a sua maneira seja tão pobre e descuidada. O próximo da lista é uma porcaria da Blumhouse que parecia ter o intuito de flertar com o terror, mas que passou tão longe que eu nem cheguei a considerar ele para outra lista. A Ilha da Fantasia é isso aí mesmo, um filme de fantasia bem chimbuia, pois apesar da premissa daoríssima, não consegue oferecer nada de estimulante ou curioso o suficiente para prender a nossa atenção. Né? É tudo superficial, mal escrito e chato, muito chato.
desde os personagens ao desenrolar dos fatos. Mas o que sucede? Um galerê é contemplado para visitar uma ilha que misteriosamente faz as fantasias das pessoas se tornarem reais. E aí cada um chega com suas motivações, algumas mais fúteis, outras mais pesadas, outras inexplicáveis que sejam os maiores desejos de uma pessoa. Mas enfim, só que as coisas não saem exatamente como eles esperavam e logo se vê em situações questionáveis na qual o pessoal não sabe em quem ou no que confiar. Parece legal, né? Mas só parece. Porque pense numa sequência de acontecimentos sem graça e tão escorada em viradas artificiais que fariam M. Night Shyamalan falar: amigo, para que tá feio. O filme tenta misturar fantasia com suspense e comédia, mas não consegue fazer rir, nem sustentar a atenção ou mistério e nem mesmo gerar qualquer encantamento com a tal ilha. Sem falar que no meio de cenas pseudo-violentas, parece que ninguém sangra nessa boba. Sabe aqueles filmes de ação em que uma bomba explode e o mocinho aparece na cena seguinte com um arranhãozinho na bochecha? Bom, não cola muito num filme que propõe consequências drásticas e violentas às fantasias mais íntimas do galerê, né? Teoricamente eram para ser drásticas e violentas, mas não é o que acontece. E com a chegada da Walt Disney Plus no Brasil, a gente teve acesso a uma bomba que teria sido um fracasso colossal se fosse lançada nos cinemas. Artemis Fowl foi baseada numa saga da literatura infanto-juvenil que deveria se tornar o próximo Harry Potter. Entretanto, como qualquer coisa com essa alcunha sendo espalhada por aí, eis mais uma tremenda de uma falha. Lembro que até despertou a curiosidade do galerê quando foi anunciado, mas minha nossa, que bagunça aborrecida! Na trama, um genial moleque de 12 anos usa todos os seus dotes de maior ladrão do mundo para investigar o desaparecimento do seu pai e descobre que isso tem a ver com uma pendenga com seres fantásticos que vivem nas profundezas da Terra. Parece interessante, só que não é, porque apesar do filme reforçar e abusar nesses títulos de genial e grande ladrão e nossa como ele é incrível, o guri não chega nem perto disso, já que não faz nada de genial o filme todo, nem demonstra qualquer feito na roubalheira. É só um pirralho riquinho, mimado e metido a besta com um babá tiracola para fazer suas vontades e que dispõe de um monte de geringonça Technologics que só exige dele apertar botões. E sabe o seu grande plano furtivo? Prender uma elfa que foi na casa dele investigar ele para convencer ela a abrir um cofre, que também tá na casa dele. O Zé Bostinha não se dá nem o trabalho de sair de casa, gente. E como se já não fosse bastante, ainda tem uma composição fraquíssima do estreante Fergie Shaw, além das participações de Judi Dench e Colin Farrell apenas para pagar o aluguel. E tudo isso rende uma desgraça de aventura fantástica, sem aventura, sem fantasia, sem substância, sem graça, sem sentido, mesmo que misture ideias de vários volumes da série de livros. Em A Última Coisa que Ele Queria, Anne Hathaway é uma repórter dedicada a trabalhar em zonas de guerra para conseguir contar histórias únicas. Seu furo da vez é um caso de tráfico de armas com envolvimento do Estados Unidos para países em guerra na América Central durante a década de 80. Não lembro mais quando é, também não me importa. Porém, ela acaba afastada pela direção do jornal, que teme retaliação se ela continuar incisiva demais. Só que do nada, o pai da moça, que tá meio gaga e mal das pernas, pede para que ela faça um trabalhinho no lugar dele. Que trabalhinho? Traficar umas metranca bolada para países da América Central. Mas menino, uma tremenda de uma coincidência absurda, o pai dela tá envolvido no crime e no caso exato que ela investigava? E claro que ela não aceita, né? Porque não teria motivos e seria hipocrisia demais, né? Não. Ela aceita e essa hipocrisia jamais parece ser valorizada pelo filme. E a motivação? Não tem, e o filme tenta dar uma miguelada pra ver se te confunde e você não percebe. No meio disso ainda tem um Ben Affleck também fazendo o papel de Ben Affleck que vem do nada, vai pro nada, volta pro nada, tem um romance igualmente do nada com a protagonista, some de novo. Uma bagunça de participação que tô até agora tentando entender. Dentro de uma bagunça de filme que teima a avançar, não consegue conectar os pontos e apenas joga a mocinha pra lá e pra cá sem motivos aparentes. Mais um projeto da Netflix, mas eu vou te falar que dessa vez é perdoável. O negócio é baseado num livro bem quisto, com um elenco de peso e dirigido por Dee Reese. Era difícil adivinhar que isso daria tão errado. Podia dar errado? Podia, mas desse jeito, aí foi falta de sorte mesmo, no caso, né? E se segura porque a gente chegou no top 3 da Perebice. O terceiro filme mais lazarento de 2020, na minha opinião, é um novelão mexicano disfarçado de noir fantástico que também recebeu o selinho vermelho da Netflix, chamado de
Fogo Sombrio. Um cabra metido a brabo que anda todo arqueado pra fingir que é forte, mas que jamais honra tanta pompa, entra num hotel vagabundo pra procurar uma menina que pode ajudá-lo a encontrar sua irmã. Papo vai, papo vem, com um monte de gente mais esquisita e feia do que dá troco errado pra cego, ele esquece de procurar a irmã, esbarra numa prostituta que cai de amores por ele e gruda que nem cocô de cachorro no chinelo, charmes aos quais ele resiste, depois não mais, depois resiste, depois enche o saco, depois é traído, depois... E você veja que é um relacionamento tão promissor e interessante que, além dos personagens não terem qualquer respingo de química, não conseguem manter um diálogo coerente sequer. Mais bizonho ainda é o filme tentar compensar a falta de química com umas ceninhas de vucu-vucu tão mecânicas que uma partida de ping-pong seria mais sensual. Aí eles fazem uns assaltos do nada, trocam sopapos do nada e lembra de resgatar a irmã que foi sequestrada por sei lá quem pra fazer sei lá o quê. Fogo Sombrio é uma produção de baixo orçamento, mas que, enquanto visualmente faz o que pode para dar um ar descolado e surrealista e se sai bem levando em consideração o valor de produção, narrativamente, por outro lado, é uma verdadeira casa da mãe Joana em que nada faz muito sentido, é absurdamente arrastada e cujo resultado final é patético e ridículo. Mais uma obra que, com uma mínima curadoria, a Netflix até podia botar no catálogo para encher linguiça, mas botar o mesmo selo que O Irlandês, Roma e Joias Brutas é uma verdadeira mancha pra lá de negativa pro selo. Mas calma que pelo menos o nosso segundo lugar não é da vermelhinha. Nope é uma produção que entrou nos cinemas no finalzinho do ano passado, mas como eu não consegui ver a tempo, acabou sobrando pra cá. Aquela obra perebenta que já até rendeu um episódio dos piores filmes do mundo. Sim, é de Cats que eu tô falando, hein? O musical da Broadway, baseado numa série de poemas, conquistou algumas gerações de fãs pelo mundo ao contar a história secreta dos gatos. Então veio a notícia de uma adaptação pro cinema dirigida pelo oscarizado Tom Hooper, e os fãs ficaram como... Mas foi só o primeiro trailer surgir pra gente perceber que nem tudo que funciona nos palcos funciona bem nas telas. E quando o filme chegou então, vixe, que coisa horrorosa, os atores pequenininhos em cenários gigantes, numa proporção que não faz sentido. E fora que fica oscilando, às vezes eles parecem maiores, às vezes menores. Além de que não parecem gatos porque a postura é plenamente humana. Na verdade são humaninhos fantasiados de pelúcias com efeitos digitais tentando dar algumas características felinas. O elenco tá forçadaço e qualquer vergonha que tenham passado é pouca. Judi Dench virada no Jiraiya novamente nessa nossa lista, o Magneto cinzento Ian McKellen rosnando e nossa, a gente não precisava disso, nem ele. É tudo bizarro demais e aí eu penso que talvez até funcionasse numa animação. Mas aí eu lembro que o conteúdo da desgrama também não é lá essas coisas todas. Cantos e coreografias, isso funciona nos palcos porque o ao vivo dá impacto. Mas ver um filme disso de uma forma ou de outra é uma jossa de uma chatice sem fim. Tá, eu vou conceder que as melodias podem até ser boas, mas só. As letras são um porre, os personagens são um porre e como o trama também é quase inexistente, o melhor uso pro roteiro dessa desgraça seria virar papel de limpar popô. E se a Netflix deu uma pausa no segundo lugar, agora voltou pro primeiro. Pela segunda vez esse ano, porque se vocês não lembram, venceu no piores filmes de terror também. Pois então, nosso top cocô do ano é 365 dias e não tinha como ser diferente. Uma bosta em caixa alta que deu muito o que falar por ser péssimo narrativamente, ter pouquíssima substância e a pouca que tem é pra lá de reprovável. Um filme que tenta ser uma fanfic de 50 tons de cinza que por sua vez já era uma fanfic de Crepúsculo que tenta ser uma fanfic de qualquer coisa. Um filme que é um real desserviço ao mundo. Uma mulher com crise no relacionamento é raptada por um playboy da máfia que dá a oportunidade dela se apaixonar por ele em 365 dias. Que oportunidade imperdível! E sabe o que é pior? É que ela só finge não gostar, mas não demora pra ela embarcar na dele, começando assim uma incrível jornada de chuplenga na chuplenga, uma verdadeira romantização do abuso físico, psicológico e da síndrome de Estocolmo. Se já é assustador que essa porcaria de história tenha sido pensada, mais impressionante ainda é que tenha sido realizada e que a plataforma vermelhinha tenha comprado os direitos de distribuição internacional e que ainda já estejam produzindo uma sequência. E o mais surpreendente é ver pessoas que se entusiasmaram com a beleza dos atores em sequências de soft porn fajutas típicas do cine privê e saíram por aí exaltando as situações abusivas do filme. Um nítido reflexo de como o filme é problemático. Poderia muito bem abordar todas as questões que aborda, desde que houvesse alguma noção social na cabeça dos realizadores para perceberem que essa premissa de filme pornô de quinta categoria é condenável e não rende um romance por si só, e noção narrativa para deixarem claro que certos personagens e ou atitudes
personagens são reprováveis. Mas não, do jeito que é apresentado aqui, a interpretação que fica é que ser sequestrado e abusado é algo mó da hora. Só que isso não é da hora e ver isso num filme é muito menos da hora ainda. Mas quando a gente percebe o quão destrambelhada e desconexa é a narrativa, que apenas põe uma pataquada seguida da outra e não sabe pra onde tá indo, realmente qualquer coisa perto dessa ideia nas mãos dessas pessoas não tinha como dar certo. E isso acabou rendendo um grande e chechelento putuco de bosta daqueles que entopem o vaso. E vale ainda a nossa menção desonrosa a Desperados, Halloween do Hubby, Dolittle e a Abigail e a Cidade Perdida. Tem ainda mais umas coisinhas vagabundas que foram lançadas esse ano, mas que dá pra encontrar um certo valorzinho. Aliás, até essas 4 aqui que eu mencionei rapidinho dá pra tirar uma lasca, mas as 8 principais da nossa lista aí não tem defesa não. E como esse vídeo não merece, não vai ter encerramento bonitinho não, então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, eu fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima e tchau.